Então, vou dar bom dia a todos oficialmente. Hoje são 20 de agosto de 2021. A gente tem a honra de receber a professora Regina Amélia aqui hoje para a gente, que vai falar sobre infecções congênitas, o que há de novo. A professora Regina, ela é professora associada aposentada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG, e ela é atual consultora técnica da Coordenação Materno-Infantil da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. É um prazer ter você aqui hoje com a gente, viu, professora? Uma honra, uma satisfação muito grande. O professor Fernando Bastos vai ser o representante do Departamento de Ginecologia como debatedor do tema. Ele é professor adjunto do departamento e é referência técnica da Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade em Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte. E é coordenador da Residência Médica em Medicina Fetal, do Hospital das Clínicas da UFMG. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Obrigada, viu, professora e professor Fernando? Eu começo ou Fernando? Você, professora. Desculpa. Desculpa. Então, bom dia a todas e todos aí. Agradecer na pessoa da professora Mariana o convite para retornar a uma reunião do Centro de Estudo. É sempre muito bom voltar à minha casa acadêmica, né? E eu me sinto muito honrada com o convite e eu espero poder trazer alguma contribuição de um tema tão desafiador, né, quanto o que há de novo nas infecções congênitas. É importante lembrar, né, que qualquer infecção que aconteça na mulher durante a gravidez, nós devemos ter a preocupação que essa infecção, além de comprometer a saúde da mulher, ela pode também afetar o desenvolvimento, a saúde e o futuro desse feto. Quando nós pensamos nas infecções como um todo durante a gravidez, com foco na sua repercussão fetal, nós vamos chamar de infecções congênitas aquelas em que a transmissão do agente se dá durante a vida intrauterina. Chamamos de infecção perinatal aquela em que o momento em que o feto é afetado pelo agente é durante o trabalho de parto ou no parto. E pós-natal, aquela em que o agente afeta o recém-nascido por meio do leite materno, né? Então, durante a amamentação. As infecções congênitas e as infecções perinatais, elas representam a maior causa de deficiência permanente de crianças em todo o mundo. Então, isso, obviamente, justifica toda a preocupação, toda a necessidade de um olhar atento para essas infecções. Existem várias infecções, né, e as suas formas de transmissão vertical, então, dentro desses três grandes grupos que eu comentei anteriormente, vão variar, né? Então, nós vemos que, por exemplo, no que diz respeito aos vírus, nós vamos ter alguns vírus, como o citomegalovírus, rubéola, parvovírus e o zika vírus, em que a infecção intrauterina, ela é extremamente importante. Por outro lado, alguns vírus, como os herpes, os simples, os zoster, os vírus da hepatite, o HIV, a infecção perinatal, ela é mais importante. O HTLV é um tipo de infecção viral, onde a infecção pós-natal, ela é a nossa maior preocupação. Em relação aos outros agentes, porque nós podemos ter as infecções por vírus, por bactérias, por protozoários e também por fungos. Treponema pálido e Toxoplasma gondii, assim como listéria, são agentes que nos preocupam em relação à infecção intrauterina. Streptococo B, clamídia e Neisseria, na infecção perinatal.
Então, este tem que ser o olhar quando nós falamos em infecção, e, obviamente, seria impossível fazer uma abordagem de cada uma dessas infecções. Então, eu optei por fazer um recorte dentro desse grande grupo de infecções. Lembrando que uma grande discussão em relação às infecções é o que é correto, o que é adequado, o que é importante, o que traz significado para a melhoria do cuidado em fazer rastreamento durante a gravidez em relação às infecções congênitas. Essa é uma discussão bastante complexa, mas se nós nos atermos aos princípios que definem um bom teste de rastreamento, fica fácil compreender as recomendações mais prevalentes no mundo. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar quando vamos fazer um rastreamento é qual que é a gravidade, qual é a prevalência da doença. Então, justifica na nossa população, justifica pela gravidade identificar essa doença. Existe um teste de laboratório que tenha alta sensibilidade e especificidade para identificar essas pessoas de mais alto risco? Existe um teste confirmatório disponível, porque os testes de rastreamento, eles vão identificar pessoas que mais provavelmente podem estar afetadas por aquilo que estamos procurando, e eu preciso ter certeza se ela realmente está afetada. Então, vamos aqui estar falando de testes confirmatórios, testes diagnósticos, e vamos aqui estar pensando mais em valor de predição. Quais são os riscos de rastreamento para a gestante e para o feto? Nós não podemos perder de mente a sempre avaliar a questão de risco e benefício. Uma outra questão extremamente importante a ser pensada é se o diagnóstico buscado, se ele permite alguma mudança no prognóstico da doença ou no prognóstico dessa gestação. Então, ao identificar isso, eu modifico o curso natural desta doença? Existe um tratamento disponível que me permita mudar este prognóstico? Se esse tratamento existe, ele é disponível e ele reduz a incidência ou a gravidade dos casos congênitos, porque eu só estou pensando nas infecções congênitas, eu estou pensando num tratamento durante a gravidez que vai modificar incidência ou pelo menos a gravidade dos defeitos congênitos. Quais são os riscos do tratamento para a mãe e para o feto? Então, se esse tratamento existe, ele é seguro para a mãe e para esse feto? Baseado nesses princípios, então, as sociedades científicas, consideram que algumas situações inquestionavelmente devem ser rastreadas na gravidez, outras, mais adequadamente, devemos pensar em rastrear em situações de presença de fatores de risco, e outras não têm sido ainda considerado que preenchem esses critérios para rastreamento de rotina. Então, aqui eu fiz uma síntese de algumas entidades científicas, Brasil, Organização Mundial de Saúde, Royal College, Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia Canadense, e vejam que a sífilis e o HIV são as doenças que, para todas essas instituições, preenchem esses critérios de rastreamento. Tem sido considerado também que hepatite B é uma doença que também vale a pena ser rastreada na gravidez. Toxoplasmose, rubéola, clamídia e neisseria têm sido recomendadas por algumas, não recomendadas por outras instituições. Por outro lado, citomegalovírus para quase todas as instituições que eu elenquei aqui, não preenche o critério de recomendação de rastreamento de rotina. Hepatite C, para a grande maioria das
instituições vale a pena o rastreamento diante de fatores de risco. O que eu estou querendo chamar a atenção para isso, com esse preâmbulo, né? É que nós não podemos esquecer qual é a diferença entre rastrear e investigar. Rastrear, eu estou diante de uma situação em que eu não estou pensando na possibilidade daquela doença estar acontecendo, e eu vou tentar buscá-la entre pessoas saudáveis. E investigar significa usar a essência do raciocínio clínico para, diante de sinais, sintomas, fazer uma avaliação diagnóstica. Então, todas aquelas etiologias são importantes. O fato de eu não realizar aquele exame como rotina no acompanhamento pré-natal não significa que eu não deva estar atento durante o acompanhamento pré-natal para a necessidade de fazer uma investigação individual específica para aquela mulher. Então, isso é uma coisa muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre as infecções virais, né? Talvez o grupo de infecções que mais desafia no acompanhamento pré-natal. Esse é um quadro muito bonito de uma publicação que está online esse ano, né? Vai sair formalmente em outubro, mas já está disponível online, que mostra, né, todos os vírus que podem afetar do ponto de vista de infecção congênita, ou seja, de transmissão intrauterina, né, e que órgãos esse vírus pode afetar. E é muito interessante, porque isso nos ajuda a pensar em toda a busca do diagnóstico pré-natal. Então, vejam, por exemplo, quando nós pensamos em lesão cerebral, calcificações intracranianas, Zika, citomegalovírus, vírus da rubéola, parvovírus. Então, quando eu estou diante de uma calcificação intracraniana, eu tenho que pensar nesse grupo de possibilidades. Microcefalia, Zika, citomegalovírus, herpes vírus e vírus da rubéola. Hidrocefalia, citomegalovírus, herpes, parvovírus, vírus da rubéola. Então, é muito interessante que aqui, se eu estou diante de um achado ultrassonográfico durante a gestação, eu tenho aqui um excelente guia de busca de investigação. Mesmo que alguns desses exames, por exemplo, em algumas situações, eu possa ter tido um exame de rastreamento, né? Aqui na perda auditiva, obviamente, nós vamos estar falando da criança e não do feto, né? Então, de um achado pós-natal, mas de uma infecção intrauterina. E é importante lembrar aqui que Zika, citomegalo, herpes e rubéola podem comprometer a audição. Então, quando temos essa infecção e não temos nenhuma alteração ultrassonográfica, não podemos dizer que não temos um feto afetado, né? Citomegalovírus, ele é extremamente importante em relação à etiologia da perda auditiva, como nós vamos comentar um pouco mais à frente. Imunodeficiência na questão do HIV, toxicidade hematológica, HIV e parvovírus, defeitos cardíacos, vírus da rubéola, herpes simples e parvovírus, e aqui nós vamos estar falando vírus da rubéola em defeitos anatômicos, parvovírus mais efeitos funcionais e posteriormente com lesão também anatômica, alterações oculares, o grupo de vírus que pode dar, né, e as alterações ósseas. Então, essa me pareceu uma figura extremamente inteligente, né, e muito útil para a nossa prática, clínica. O citomegalovírus, né, nós vimos que ele se repete ali em praticamente todas as lesões, né? Ele é um vírus de DNA, de DNA, de alta prevalência em mulheres em idade fértil. Estima-se no mundo que 86% das mulheres em idade fértil
já tenham tido contato, pelo menos uma vez na vida, com o citomegalovírus. O problema é que as reinfecções acontecem e não são raras nos países de alta prevalência. É a infecção congênita mais frequente, afetando aí 0,2% a 2,5% dos recém-nascidos, dependendo da prevalência. Existe uma relação direta com a renda de um país e a prevalência da infecção congênita. Países mais pobres têm alta prevalência de infecção congênita, enquanto países de alta renda têm baixa prevalência, né? Mas, apesar disso, né, o citomegalovírus, ele é hoje a principal causa infecciosa de malformações congênitas nos países de alta renda. Então, existe uma grande preocupação com o citomegalovírus nos países de alta renda por causa desta situação. 10 a 15% dessas crianças que vão nascer com infecção congênita são sintomáticos, e desses sintomáticos, 40 a 60% vão desenvolver sequelas, e dos assintomáticos, 75 a 90% das crianças vão nascer assintomáticas, e 1/4 delas podem desenvolver sequela neurológica ao longo da vida, né? O citomegalovírus hoje é considerado uma importante causa de neurodeficiência. 10%, hoje estima-se que 10% das crianças com paralisia cerebral podem ter no citomegalovírus a sua etiologia. Então, aí a importância de pensar em diagnóstico diante dessas situações. O citomegalovírus, ele é também a principal causa não genética de perda auditiva neurosensorial. 12% das perdas auditivas neurosensoriais têm o citomegalovírus como etiologia. E estamos falando aqui que o risco maior de o feto ser afetado é na infecção primária, aí média de 40% de afetado, mas depende com a idade gestacional. Quanto mais precoce a idade gestacional, maior o risco de o feto se ter acometimento mais grave, né? Mas o grande problema do citomegalovírus é que também na reinfecção nós podemos ter tanto sintomáticos ao nascimento, quanto assintomáticos que vão desenvolver sequela neurológica na vida adulta, né? Na primeira infância e vida adulta. Estima-se que até 10%, né, de fetos podem ser afetados no caso de reinfecção materna. Esse é um estudo que não é tão novo, mas ele continua sendo a referência em relação ao risco de transmissão por momento de idade gestacional. Então, veja que existe uma relação, quanto maior a idade gestacional, maior a chance da transmissão, mas, obviamente, no primeiro trimestre é que existe o maior risco do feto ser afetado por lesões de maior comprometimento, né? Então, e é uma taxa de transmissão bastante significativa. O que nós temos também mais interessante em relação ao citomegalovírus? Ele tem uma história natural muito bem conhecida, e para que nós façamos o exercício adequado da investigação materna e também da investigação fetal, é preciso estar atento à história natural. Então, sabemos que 3 a 6 semanas após o contato, inicia-se a viremia, inicia um quadro de viremia. Essa viremia dura, em média, aí, 6 semanas. 4 a 7 semanas após o contato, vai aparecer a IgM, né, infecção primária, e a IgG vai aparecer 5 a 8 semanas após o contato, e, obviamente, ela permanece positiva ao longo de toda a vida. Enquanto que a IgM, ela vai permanecer detectável por poucas semanas, mas
pode ficar com os testes laboratoriais disponíveis hoje, detectável por muitos meses. A infecção fetal, a infecção placentária, desculpa, ela vai acontecer exatamente coincidente com o momento da viremia materna. Então, ali 3 a 6 semanas após o contato, né? Então, no mesmo momento em que a mãe está tendo viremia, vamos ter a infecção fetal. E em 30 a 40% das vezes, essa infecção fetal vai comprometer o feto. Então, precisamos estar atentos para essa história natural para fazer o raciocínio do diagnóstico. A profilaxia de citomegalovírus é por hábitos básicos de higiene, lavagem de mãos, que sempre foi tão importante, mas agora na pandemia, por Covid, ganha um outro significado. Evitar contato direto com secreções, saliva e urina, principalmente. E se você tem conhecimento de um parceiro positivo ou para aquelas mulheres que não têm parceiro fixo, o uso do côndom também é recomendado pela transmissão sexual do vírus. Então, precisamos orientar nossas gestantes, independente de termos ou não a sorologia como base de rastreamento, que as medidas de profilaxia se aplicam independente da sorologia, se mostrar uma mulher susceptível ou uma mulher com infecção prévia. Qual que é o padrão ouro da infecção materna? É a soroconversão. Mas para eu saber que tem soroconversão, eu teria que, então, pensar que eu deveria ter o exame de base. E nós vimos que, até o momento, né, não existem, né, princípios que considerem que a recomendação de rotina, como rastreamento de rotina, vale a pena. Então, na prática, como é que nós lidamos com isso? Diante de uma situação de suspeita de contato ou de infecção, nós vamos trabalhar com a sorologia, usando o clássico raciocínio aí de interpretação. Se a IgG for negativa e a IgM for positiva, nós podemos estar, então, lembra lá da história natural, 4 a 7 semanas após o contato, a IgM positiva. Então, isso pode ser uma infecção primária. Então, o que vamos fazer? Nós vamos repetir essa IgG, mas isso também pode ser um falso positivo. Se a IgG e a IgM forem negativas, eu estou diante de uma mulher que é susceptível, e se eu estiver escolhendo o momento oportuno para fazer a sorologia, eu estou descartando que esse contato ela tenha adquirido a doença. Se a IgG é positiva e a IgM é negativa, eu vou estar falando de uma infecção passada, mas ela pode ter reinfecção na gravidez. E quando ela está com a IgG e a IgM positiva, eu tenho que pensar se eu estou diante de uma reinfecção ou de uma IgM residual, porque, como comentamos, ela pode ficar positiva por muitos meses. Então, para algumas situações, nós vamos ter aqui como alternativa a realização do teste de avidez da IgG, todas as vezes que a IgG e a IgM derem positiva. Quando eu tiver a IgG negativa e a IgM negativa, e eu tiver uma alta probabilidade de contato nessa gravidez, eu devo repetir essa sorologia com 13 a 14 semanas, já que o risco de comprometimento fetal maior é no primeiro trimestre. E diante de uma IgG negativa e de uma IgM positiva, eu vou repetir esse exame depois de 2 semanas, porque se essa IgG positivar, eu tenho aqui a confirmação de que aconteceu uma infecção durante a gravidez. A ultrassonografia, ela tem baixa sensibilidade para a detecção dos fetos infectados, então eu tenho que tomar muita cautela ao
transmitir um resultado de ausência de detecção de anomalias no ultrassom. Então, vejam que os achados, eles são muito inespecíficos, vão ser vistos com uma frequência baixa, uma sensibilidade aqui em torno de 20% apenas da ultrassonografia, na detecção de fetos comprovadamente infectados. Então, para o estudo da infecção fetal, o exame é a pesquisa, fazer a detecção viral por meio da técnica de polimerase, de reação em cadeia da polimerase em líquido amniótico. E aí, para realizar a amniocentese, também nós temos que lembrar da história natural da doença. Então, a amniocentese, para a grande maioria dos serviços, ela não deve ser realizada antes de 21 semanas de gravidez. Alguns consideram que a partir de 17, 18 semanas, em algumas situações, poderia ser feita, mas há que se ter muita cautela com essa opção. E deve-se aguardar pelo menos 6 semanas após a infecção materna presumida para fazer a coleta do líquido amniótico. E se vou fazer a realização da amniocentese mais precoce, 17, 18 semanas, esse intervalo entre a infecção materna presumida e o momento da amniocentese deve ser maior, deve ser em torno de 8 semanas. Então, faço a PCR em líquido amniótico, se negativa, né, com uma especificidade 97 a 100%, eu posso descartar a infecção fetal. Se positiva, eu posso lançar mão da PCR quantitativa e, dependendo do número de cópias viral presente por ml de líquido amniótico, eu posso ter um baixo ou um alto risco de infecção sintomática. Então, o ponto de corte é 10 a 3 cópias por ml, maior ou igual, alta probabilidade de infecção sintomática, menor, baixo risco de infecção sintomática. E aí isso faz parte da orientação para a decisão do casal, principalmente nos países em que existe a possibilidade de interrupção. Não temos, lamentavelmente, e esse é um dos problemas que define a questão de não preencher rastreamento, né? Um deles é que a reinfecção também pode dar o feto, então eu não consigo separar imunidade susceptível, tá? Então não existe imunidade para CMV, diferente do que acontece, por exemplo, para toxoplasmose em pessoas imunocompetentes. No CMV, os indivíduos imunocompetentes podem ter reinfecção. E um outro ponto é que não existe tratamento que tenha evidência de eficácia. Então, nós não temos, do ponto de vista de prática clínica, nenhum tratamento disponível para a confirmação da infecção fetal. Estamos aí numa fase de avanços de pesquisa, em que o valaciclovir se apresenta como uma possibilidade terapêutica, utilizado em altíssimas doses diárias, 8 gramas por dia, mas mostrou, comparado com estudos históricos, tá, uma redução de nascimento de crianças sintomáticas. Então, vejam que não temos ainda nenhum estudo randomizado, braço tratado, braço não tratado, apenas estudos de tratamento comparado com estudos históricos de ausência de tratamento. Então, estamos longe ainda de ter uma segurança clínica para poder fazer o tratamento. Em relação à globulina hiperimune, os estudos mostram ausência de benefício, né? Os primeiros estudos sem tratamento duplo cego, né, utilizando placebo, mostraram um possível benefício da globulina hiperimune, mas os estudos com maior rigor científico, infelizmente, mostraram que tratar ou não tratar não fazia diferença na taxa de infectados. Então, não sendo aí uma opção terapêutica, né? Essa é uma proposta para infecção materna para o citomegalovírus, né? Então, se existe a infecção materna, fazer a amniocentese, como eu comentei.
A realização de ultrassonografia a cada 2 a 4 semanas para tentar buscar alguma alteração fetal. Alguns defendem a utilização da ressonância magnética entre 28 e 32 semanas para fazer uma melhor análise principalmente de neuroimagem. E alguns acham que pode, em algumas situações específicas, lançar mão de amostra de sangue para ver algumas alterações, tá? Se o feto é assintomático, todo normal, proposta de uma conduta expectante, e após o nascimento fazer toda a avaliação funcional, porque nós podemos ter alterações oftalmológicas e auditivas, e para prover o tratamento pós-natal naquelas crianças que apresentarem algum sintoma. Para aquelas crianças que apresentarem a ultrassonografia, alterações leves ou moderadas, e existem a definição do que deve ser considerado como alterações leves ou moderadas, né? Para esse grupo, considerar a proposta de tratamento intrauterino, considerando o tratamento ainda experimental, e aí seria o valaciclovir, tá? E não esquecer nunca de fazer o exame da placenta pós-natal em todos os casos, né? Para situações em que existe um comprometimento grave do feto, obviamente, os estudos internacionais discutem oferecer a possibilidade de interrupção de gravidez sempre que haja alteração fetal, principalmente nos casos graves, né? E se houver a interrupção da gravidez, não esquecer da importância de fazer a necrópsia para confirmar, né? Temos aqui um problema de legislação importante, tá? Então, citomegalovírus seria isso, eu acho que do que há de novo seria o que a infecção congênita que mais caminhos temos a percorrer ainda, né? E o que há de novo é que continua não sendo claro o benefício do rastreamento, né? Mas é necessário, em algumas situações, pensar na possibilidade da infecção. Falar um pouquinho sobre toxoplasmose, que tem, né, no nosso país uma prevalência muito maior do que a estimada no mundo, e nós vivemos num estado de altíssima prevalência de toxoplasmose, né? Esse é um estudo aqui em Minas, né, com uma prevalência de toxoplasmose congênita de 13 para 10 mil nascidos vivos. Vejam que no mundo a prevalência de 1 para 10, e isso mostra que toxoplasmose é um desafio no nosso meio e que medidas profiláticas desde a primeira consulta são extremamente importantes, né? Já que, assim como no citomegalovírus, o risco de transmissão vertical, ele aumenta com o evoluir da gestação, mas a gravidade das lesões, né, vão acontecer nas idades gestacionais mais precoces. Então, esperar a sorologia para fazer a orientação de profilaxia é um grande erro da prática clínica. A sorologia ele é um exame complementar para o segmento da gravidez. A orientação de medidas profiláticas tem que ser no primeiro contato de pré-natal com essa mulher. Com essa mulher. O rastreamento de toxoplasmose congênita, a interpretação da sorologia é basicamente igual, sem grande diferença. Obviamente, o ideal aqui é que nós tivéssemos a primeira sorologia no acompanhamento pré-concepcional, né? Isso seria a situação ideal, porque a mulher já entraria para a gravidez sabendo que orientações são importantes a fazer, né? Lembrando aqui que quando estamos falando em mulheres imunocompetentes, diferente do citomegalovírus, o achado de uma IgG reativa e uma IgM não reativa fala para imunidade da toxoplasmose congênita. Então, nós não precisamos repetir sorologia, mas existem sempre os benefícios das medidas profiláticas, seja por causa de outros sorotipos de toxoplasma, seja pela prevenção de outras doenças que são ligadas às mesmas situações de hábitos higiênicos inadequados.
Aquelas mulheres que têm IgG não reativa. Atrapalha eles. Eu acho que nós estamos com alguém com o microfone ligado. Obrigada, professora. Tem alguém com o microfone ligado. Se nós estamos diante da situação de uma IgG e de uma IgM não reativa, essa é uma mulher susceptível. Então, essa é a mulher que tem risco de ter um filho com toxoplasmose congênita, precisa ter uma adesão intensa às medidas de profilaxia e a repetição de sorologia na gravidez, pelo menos trimestralmente, pode nos guiar. Existem países como a França, que defende que o intervalo ideal da sorologia é mensal, porque você chegaria mais perto da soroconversão, aumentando a eficácia do tratamento pré-natal. Mas nós sabemos que isso não é uma realidade para o dia a dia do nosso país, então uma sorologia trimestral é bastante útil, né, quando possível realizar ideal. Lembrar que sorologia não faz prevenção de toxoplasmose congênita. Quem faz prevenção são as medidas profiláticas. Então, não é para se basear no exame complementar para fazer a prevenção. As medidas profiláticas é que podem fazer a diferença. A sorologia vai nos ajudar a achar fetos de risco e não fazer a prevenção. Às vezes, com o tratamento, tentar reduzir o dano da infecção, mas não evitar as lesões fetais. E a prevenção, ela faz parte de não ingerir carnes cruas, a questão de água tratada e ou fervida, que é extremamente importante. Nós temos surtos de toxoplasmose no nosso estado anualmente por problemas relacionados à água não tratada. Lavar frutas e verduras adequadamente, e quando eu vou lavar fruta e verdura, eu preciso estar tratando lavando com a água tratada ou fervida. Usar luvas para manipular as carnes cruas, não utilizar a mesma faca para cortar a carne e outros vegetais e frutas, e na cozinha, às vezes, a gente faz isso e não pode ser feito para aquela mulher susceptível, e evitar contato com qualquer material que possa estar contaminado com fezes de gatos, solo, gramado, caixas de areia, né? Gostaria de chamar a atenção aqui para a importância de água no nosso meio, né? Porque somos um estado com muito surto de toxoplasmose por água não tratada. Uma outra situação que nós podemos nos deparar, né? E sempre o melhor seria pré-concepcional, que você teria um tempo maior para poder dar a resposta do que está acontecendo, é o achado de uma IgG reativa e uma IgM reativa. E aí nós não sabemos, nós estamos diante de uma infecção recente e uma IgM residual. E aqui também o teste de avidez da IgG vai nos ajudar a responder se essa infecção é recente, desde que eu esteja realizando esse exame antes da gravidez ou no máximo até ali em torno de 14 semanas, em que o teste de avidez com uma resposta de alta avidez, vai com segurança me dizer que essa infecção foi pré-concepcional, então eu não preciso preocupar na gravidez. Teste de avidez após 14 semanas me ajuda pouco, a não ser que a resposta dele seja baixa avidez, porque aí eu sei que eu estou diante de uma infecção durante a gravidez. A alta avidez não vai afastar a infecção. E se eu tiver uma situação de IgG não reativa com IgM reativa, eu posso estar diante de um falso positivo ou de uma infecção aguda, repetir em 2 semanas, se IgG positivou, confirmado, soroconversão. Obviamente, para aquela mulher que tinha a primeira sorologia negativa e a IgM positiva e depois a IgG positiva, eu tenho certeza absoluta da soroconversão. Diante da infecção materna aguda confirmada, como que eu vou fazer a investigação da infecção fetal? Mais uma vez, a amniocentese com a detecção aqui do toxoplasma, do protozoário, deve ser feita. Quando a infecção aguda da mãe foi antes de 18 semanas de gestação, nós devemos iniciar a espiramicina até o momento de realizar a amniocentese, que não deve ser antes de 18 semanas e que deve ter um intervalo mínimo de 4 semanas
da infecção aguda presumida da mãe, para definir se eu vou fazer tratamento fetal ou não. Se a infecção materna foi entre 18 e 24 semanas, eu vou iniciar o tratamento fetal, tratamento tríplice, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, realizar a amniocentese 4 semanas depois do que eu estimo ser a infecção materna e definir se eu mantenho o tratamento fetal até o parto ou se eu suspendo e posso fazer o uso da espiramicina. E para aquelas situações em que a infecção materna é acima de 24 semanas, não se propõe a amniocentese, se propõe apenas o tratamento fetal até o parto. Não interrompe mais o tratamento fetal, então, tratamento fetal contínuo, tríplice, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, até a data do nascimento, né? As doses, né? Pirimetamina, 1 grama de 8 em 8 horas, espiramicina, desculpa, a pirimetamina, 50 miligramas de 12 em 12 horas durante 2 dias, depois 50 miligramas por dia, sulfadiazina, iniciando com 75, seguido de 50 por quilo de 12 em 12 horas. Se tiver alergia à sulfa, substituir por ClinDamicina, e o ácido folínico pelo efeito da pirimetamina. Essa é a terapêutica proposta para a toxoplasmose aguda. É extremamente importante monitorar o tratamento fetal, tanto no que diz respeito à adesão ao tratamento, porque não é um tratamento simples, quanto à toxicidade deste tratamento, né? Então, existe risco materno no tratamento, então nós precisamos fazer hemograma, quando fazemos o tratamento fetal, então estamos diante do uso da terapia tríplice, precisamos fazer hemograma mensal dessa mulher, e aí avaliar níveis de plaqueta, leucócitos e hemoglobina, e se houver sinais de toxicidade materna, interromper o tratamento e depois avaliar a possibilidade de reintrodução, né? Então, temos que tomar muita cautela com o monitoramento materno, né? O parvovírus, né, que foi descoberto em 1975, é um vírus que ataca células de replicação rápida e provoca a morte dessas células. É um vírus de alta prevalência também, mulheres em idade fértil, 50% a 75% das mulheres em idade fértil são positivas para parvovírus. E se tiver infecção aguda na gravidez, risco de transmissão vertical de 17% a 33%. É interessante que existe na infecção fetal por parvovírus a resolução espontânea, que não é raro, mas ele pode levar a abortamento, perda fetal, hidropsia, e em longo prazo pode afetar fígado, coração, e levar também, ser causa também, como comentei no início, de deficiência intelectual, né? A investigação de parvovírus na gravidez é sempre quando nós estamos diante de uma suspeita de uma anemia fetal, e o tratamento, a investigação é também por detecção viral em líquido amniótico, é o método de escolha, tá? A detecção de IgM específica em sangue de cordão pode ser utilizada, mas não é considerada o melhor exame, e sempre vai fazer parte da propedêutica de hidropsia fetal não imunitária, mas em algumas situações você pode ter sinais de anemia fetal e tem sempre que pensar em parvovírus, né? A sorologia materna pode ajudar e é muito útil na decisão de eu fazer ou não o diagnóstico fetal, e a interpretação é sempre a mesma, que a gente já comentou, na combinação IgG e IgM, tá? Então, as situações em que nós devemos fazer a possibilidade, desculpa, aqui a pesquisa do parvovírus é na infecção aguda, me desculpem, tem um erro aqui, é na infecção aguda, pesquisar o parvovírus, né? E no acompanhamento fetal, como que ele é feito? Por ultrassom e Doppler, tá? E o que tem hoje de recomendação? É que se a infecção materna foi antes de 9 semanas, você deve fazer esse ultrassom quinzenal, a partir de 12 semanas,
até 12 semanas após a infecção materna presumida. Tá? Então, você precisa seguir por pelo menos 12 semanas. Né? Se a infecção foi entre 9 e 20 semanas, o ultrassom deve ser quinzenal a partir de 18 semanas, porque é o tempo em que vai começar a ter a toxicidade nas células, nas hemácias, e também você vai acompanhar por pelo menos 12 semanas. E quando você tiver precocemente translucência nucal alterada e infecção aguda materna confirmada, ou já no segundo trimestre, alterações mostrando sinais indiretos de anemia fetal, presença de hidropsia, cardiomegalia, ecogenicidade intestinal ou placentalomegalia, considerar a cordocentese e transfusão intrauterina para correção da anemia desse feto. Se está sem alterações, até no mínimo de 12 semanas após a infecção materna, você pode interromper o acompanhamento com o ultrassom e o Doppler, não é mais necessário fazer este segmento, né? Falar rapidamente sobre Zika, né? Parece que é como se ela tivesse desaparecido, ela não desapareceu, causou todo o transtorno que nós tivemos aí no ano de 2016, mas continuamos tendo Zika, né? Estamos em um momento de alta prevalência de Aedes, né? Este não é um momento em que nós temos tanta contaminação, mas daqui a pouco entramos de novo numa fase importante, né? Então, é necessário que estejamos atentos que Zika faz parte dos diagnósticos diferencial das arboviroses. Então, sempre que temos uma suspeita de dengue na gestação, temos que pensar em chikungunya e Zika, por causa da infecção congênita, né? E mais importante do que isso, lembrar que toda grávida com exantema, né, com sinais sugestivos de arbovirose, né, ela deve ter investigação não apenas da arbovirose, mas fazer o diagnóstico de todas as doenças exantemáticas. Então, aqui, a sorologia, né, de Zika e sífilis e as torches clássicas, né, é extremamente importante de ser feita diante desse diagnóstico, não apenas um exame, né? Então, temos deixado muito a desejar na propedêutica de doenças exantemáticas na gravidez, e Zika na gravidez é um teratógeno extremamente potente, né, levando a uma síndrome bastante complexa de crianças com sequelas muito graves, né, um novo quadro de microcefalia muito típico, de artrogripose, né, com comprometimento de desenvolvimento neuropsicomotor terrível, né? E o diagnóstico é proposto com segmento ultrassonográfico. A amniocentese, no caso de Zika, continua muito questionável. Então, aqui, sim, a imagem é o padrão ideal de acompanhamento, né? Realizar, então, um acompanhamento mensal após 20, 24 semanas. Lembrar que, se não tem datação, fazer um diagnóstico de datação mais imediato possível. E o tempo de aparecimento das lesões, em média, 18 semanas após o início dos sintomas. Então, o segmento é em muito longo prazo e temos que ter muita cautela quando fazemos exames seriados e não estamos identificando presença de alteração, principalmente no período cefálico, porque a microcefalia é de desenvolvimento muito tardio, mediana de 18 semanas após a infecção. Né? Tá? Não dá, né, que nos últimos minutos que eu pretendo falar com vocês, dizer que todas as vezes que a gente fala do que há de novo em infecção congênita, é que a infecção congênita por sífilis continua aumentando. Então, o que há de novo é que, apesar de ser uma doença, né, tão conhecida, curável, né, curável, diferente das outras situações em que raramente
nós temos possibilidades de tratamento que, pelo menos, reduzam o risco da infecção congênita. Aqui nós estamos falando de uma doença curável, que na gravidez pode levar a abortamento, a parto pré-termo, a perda fetal, a manifestações congênitas precoces ou tardias e ao óbito neonatal, né? Que tem uma taxa de transmissão bastante preocupante, continua desafiando, né, todos os sistemas de saúde na prevenção da sífilis congênita. E uma sífilis congênita que é prevenível por um medicamento que é barato. Que, infelizmente, nem sempre está disponível. Esse é um mapa da Organização Mundial de Saúde mostrando aonde, né, nós temos falta, né, de penicilina cristalina. Então, nós pertencemos a um país que, em algumas situações, tem falta de penicilina benzatina, e falta porque ela é barata, tá? Ela é uma falta porque ela é barata, então isso é um problema muito sério. Mas o segundo problema é que nós não administramos adequadamente a penicilina cristalina, não fazemos o segmento na gravidez com VDRL mensal para aquelas mulheres que têm VDRL positivo, não fazemos o diagnóstico de reinfecção, porque se eu não faço o VDRL mensal, eu não consigo fazer o diagnóstico de reinfecção. Então, nós continuamos acreditando que sífilis é uma coisa que não está diante dos nossos olhos. Então, 70% das crianças que nascem com sífilis congênita, hoje, no nosso estado, são filhos de mães que fizeram 4 ou mais consultas de pré-natal. Então, o que faltou foi definição diagnóstica e introdução oportuna do tratamento. Em algumas situações, sim, tivemos problema que o tratamento não foi efetivado pela falta da medicação, mas nesse momento estamos vivendo, não estamos tendo problema da disponibilidade, né? E aí a grande pergunta é, e a pandemia, né? Nós vamos considerar a COVID como grupo da infecção congênita? As evidências dizem que sim, né? A transmissão vertical do SARS-CoV é possível, mas ela é estimada em baixos níveis de transmissão, e o conhecimento atual diz que a transmissão no terceiro trimestre, ela não tem consequência significativa, consequência importante para o recém-nascido. Esse é um estudo recente, que saiu online este ano, mostrando que os dados que tem ainda não são suficientes para dar certeza dessa transmissão virológica fetal, mas ela parece ser possível, tá? E que, portanto, via de parto e aleitamento não devem ser influenciados pela presença do COVID, mas estamos aí diante de uma grande janela de dúvidas em relação se ele é um vírus que pode alcançar os tecidos fetais e promover a infecção fetal, se ele promove a infecção fetal, se ele tem uma ação de induzir a malformações, ou se existem efeitos não teratogênicos, se esse risco de infecção fetal varia, como em outras infecções virais com a idade gestacional, e se existe relação entre a gravidade do quadro materno e o risco fetal. Ou seja, a resposta em relação à pandemia precisamos aguardar maiores estudos para qualquer inferência. O que sabemos até o momento é que as infecções do terceiro trimestre têm uma baixa possibilidade de transmissão e, na transmissão, sem consequências neonatais importantes, né? Então, o tema é longo, mesmo fazendo um recorte, mas eu espero ter trazido aí algumas informações que possam nos ajudar na nossa prática clínica. Muito obrigada. Professora Regina, né, a gente tem que agradecer, né, assim, brilhante como sempre, né, eu vou plagiar o Dr. Schneider aqui, que falou que você é igual a Marisa Monte, né, assim, pode cantar Tirei Pau no Gato, que vai dar um show de aula, plagiando você, tá, Chi? Muito obrigada, né, sensacional, de um tema realmente, assim, longo, amplo,
mas que eu achava que precisava de uma pessoa como você para abordar ele aqui no Centro de Estudos. Muito obrigada, professor Fernando. Bom dia a todos. Agradecer, né, a Mari pelo convite para compor a mesa, né, para falar um pouquinho. Agradecer também a belíssima apresentação da professora Regina. Acho que fica difícil falar qualquer coisa depois dessa apresentação, sem exagero, né? E a professora, ela coloca muito bem, né, aqui o rastreamento, ele é complexo, né? A gente vê que pessoas pedem de forma exagerada exames complementares, rastreamentos, e depois que vem o resultado não sabem o que fazer, né? E isso fica muito bem claro quando na figura do citomegalovírus, né? Porque colocam isso como forma de rastrear, e quando tem um resultado positivo, mas não tem alteração fetal, não sabe o que fazer, né? E a professora coloca muito bem que, assim, a diferença entre rastrear e investigar, né? Então, a gente só faz mesmo a pesquisa a partir de um achado, né? Então, se você fez ultrassom, viu que tem alguma coisa alterada, aí sim vale a pena fazer a investigação, né? Outra coisa que a professora coloca muito bem é a profilaxia, né? Como a higiene, como a melhor forma mesmo, né, de prevenir, né? Seja por citomegalovírus, seja no momento que a gente está vivendo, né, do Covid, que é a realidade nossa, né? Então, uma pergunta que eu tenho para fazer, professora, se a senhora me permite, isso aí talvez seja até uma insegurança minha, ou talvez eu possa até expressar a insegurança de alguns colegas também, talvez pelo tempo de vivência, né, dentro da obstetrícia, porque apesar de já ter alguns anos dentro da obstetrícia, e esses anos são claros na minha fala no sentido de cada ano que passa, quanto mais velho eu vou ficando, mais respeito à medicina, né? Então, assim, é difícil falar medo da medicina, mas é ao contrário, respeito à medicina, né? E em relação a paciente com toxoplasmose, quando a gente vê que o diagnóstico foi feito, né, o rastreamento acima de 24 semanas, que a gente não faz, né, como a senhora falou, optamos por fazer o tratamento tríplice, né, e não fazemos a amniocentese. Eu fico só com... É demais ficar inseguro em tomar essa decisão sozinho do tratamento tríplice, sem a certeza de que o feto está com a infecção. É porque, pensando justamente na toxicidade, né, eu já vi paciente ir por CTI por conta, né, de intoxicação por citomegalovírus, né? E eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho disso. E agradecer mais uma vez. Acho que fica realmente difícil fazer qualquer observação a não ser elogios. Gente, eu vou pedir desculpa, eu não estou conseguindo descompartilhar minha tela. Sumiu no meu computador aqui a entrada do Meet, eu não consegui, aí eu entrei no celular aqui, porque eu vejo que eu estou com a tela compartilhada, mas desapareceu aqui no meu computador. Tem problema não, Rezinha, tem problema não. Pode falar com esse azulzinho do seu lado, que está maravilhoso. Vamos fingir que é céu. Ou pode continuar a aula também, né? Não tem problema, então, não. Olha só, Fernando, a proposta do esquema tríplice, a partir de 24 semanas, a infecção de toxoplasmose, ela não só ela é recomendada, né, nos estudos internacionais, como ela também é recomendada hoje pelo próprio Ministério da Saúde, né? Nós temos uma nota técnica, né, em que isso está definido. Então, essa não é uma tomada de decisão isolada, porque ela é baseada não apenas na melhor evidência, mas também uma recomendação do Ministério da Saúde, né? Obviamente, o que nós precisamos é o monitoramento da toxicidade. É um tratamento como eu comentei, ele pode ter repercussão para a mãe, né? E ele precisa ser monitorado. Agora, monitorado, não haverá danos maiores para essa mãe, porque o ponto de corte
em que se define que a medicação deve ser interrompida pelo risco materno, é muito seguro, né? Então, a recuperação daquelas alterações de plaqueta, leucócito e hemoglobina, ela se dá 1 semana, 10 dias após a suspensão do tratamento, né? Então, eu não vejo problema na segurança do tratamento. O que nós vimos é que a amniocentese, né, após 24 semanas, ela te induz a não tratar fetos que precisam ser tratados. Tá? Então, na realidade, a amniocentese, o risco da amniocentese depois de 24 semanas é você deixar de tratar fetos que poderiam se beneficiar do tratamento, iniciar precocemente o tratamento e não ter o benefício do tratamento fetal. Então, esse é o problema que fez com que os estudos optassem que a amniocentese ela é extremamente útil para quando nós temos uma infecção no primeiro trimestre, tá? Em que eu tenho baixo risco de transmissão vertical, mas alto risco de lesão. Então, espiramicina até chegar 18 semanas, né, pelo menos 4 semanas aí de intervalo entre a infecção, e definir se eu tive ou não feto afetado. Obviamente, se eu vou fazer a amniocentese e eu já vejo placentomegalia, eu vejo calcificação, eu não preciso fazer a amniocentese, eu já estou vendo doença fetal. O ultrassom está me mostrando doença fetal. E entre a soroconversão entre 18 e 24 semanas, porque você está numa fase ali intermediária de risco fetal, em que você inicia o tratamento fetal, porque as lesões ainda podem ser graves, e faz a amniocentese. Então, a amniocentese vai te ajudar a identificar aqueles fetos que não precisam do tratamento, então você vai evitar o tratamento para a mãe. Mas depois de 24 semanas, não. Tá, ok, professora. Muito obrigado. Acho que tem a professora Alamanda, né? Levantou a mão. Bom dia para todo mundo, novamente. Muito bom ver vocês, meus coleguinhas. Desejo saúde, desejo uma boa sexta-feira. E eu queria aproveitar a oportunidade da fala, agradecendo a Mari e a todo o Centro de Estudo pela oportunidade dessa fala. Eu queria aproveitar esses minutos para homenagear você, Regina, que volta à nossa casa. Você passou 3 décadas aqui no nosso departamento, e eu queria aproveitar essa oportunidade de te fazer uma pequena homenagem, te agradecer por essas 3 décadas de comportamento ético, de que você formou gerações e de médicos que hoje estão na liderança aí, em vários setores, nas nossas sociedades, aqui mesmo na universidade. Enfim, você leva uma marca que você incorpora a medicina essencial, a medicina ciência, a medicina que é a arte, no cuidado, na seriedade, e pode saber, não é elogio, é fato. Você deixou aí em gerações e gerações uma marca aí de um exercício profissional exemplar, com ética, consciência e, sobretudo, com humanismo. Então, muito obrigada. E você ainda volta para a sua casa, que ela é sempre sua. Você volta hoje com essa aula assim, brilhante, né? Para essa sexta-feira, com esse céu maravilhoso que vocês estão vendo aqui atrás, que eu estou no meu terracinho, tomando meu sol. Então, ainda nos presenteia com essa maravilhosa aula, extremamente completa. Eu não tenho o que dizer da sua aula, eu só quero pegar mais uma cola, mesmo para poder aprender sempre um pouco mais com você. A primeira coisa que eu queria que você nos desse uma cola é um conselho. Vamos dizer que nós estamos num mundo ideal em que as mulheres têm amplo acesso à atenção primária, total. Eu diria para você, assim, professora, há algum kit que você poderia orientar de pesquisa, de rastrear no período pré-concepcional, para quando essa mulher engravidar, a gente já implementar ações de profilaxia, de prevenção, e para até nos orientar durante o pré-natal? Então, seria bom
nesse período pré-concepcional, um rastreamento? Primeira pergunta seria essa. E a segunda pergunta seria, em caso de toxicidade das mulheres com tóxico, digamos que você, após 24 semanas, quando você entra com tratamento, pirimetamina e espiramicina e ácido folínico, essas mulheres, sulfadiazida, pirimetamina e ácido folínico, essas mulheres, no caso de apresentar a toxicidade, você vai suspender. É interessante, em alguns casos individuais, em que você vê que talvez seja temerário voltar com esse tratamento de esquema tríplice, você voltar com a espiramicina para evitar, pelo menos, a parasitemia e diminuir as possibilidades de lesão, de aumentar as lesões fetais. Seriam essas as minhas perguntas para aprender um pouco mais. Obrigada, Regina. Obrigada, Lá. Privilégio ter amigos que enxergam a gente assim, tá? E esse céu azul aí atrás realmente está delicioso. Tá delicioso, tá delicioso. Eu até olhei aqui para minha janela e acabo de ver que realmente está lá fora, tá lindo assim também, tá mesmo? Tá lindo, né? Então, muito obrigada. Não é fundo de tela, né, Rê? Não é fundo não de é tela. Fundo de tela, não é fundo de tela. Então, assim, muito obrigada pelas suas palavras, tá, Lá? É muito bom ouvir isso, tá? Em relação ao pré-concepcional, né? Eu diria para você que, no mínimo, né, as mesmas sorologias que a gente faz no pré-natal, o momento ideal de fazer as sorologias que nós pedimos na primeira consulta de pré-natal é fazê-las no pré-concepcional. É lá o momento ideal. Então, a hepatite, o HIV, a sífilis, a toxoplasmose, tá? E aí, no pré-concepcional, a rubéola faz todo sentido. Porque eu posso fazer a sorologia e decidir, bora vacinar e aguardar mais um mês. Tá? Então, no pré-concepcional, você vai ter mais ações para fazer, algumas coisas que não fazem sentido no pré-natal. Por que fazer sorologia de rubéola no pré-natal de rotina? Não faz sentido. Agora, no pré-concepcional faz todo sentido. Né? E aí, o momento ideal, né, é a consulta pré-concepcional. Isso é uma coisa que nós precisamos mudar exatamente no conceito da atenção primária. Né? É lá na atenção primária em que o enfermeiro, em que o médico da estratégia de saúde da família tem a oportunidade de, com qualquer contato com a mulher em idade fértil, você tem que pensar o que eu posso reduzir de risco se um dia ela quiser engravidar. É agora, né? É nesse momento, tá? Em relação à toxicidade, eu acho que a gente tem duas opções. Primeiro, a possibilidade da clindamicina, tá? É uma possibilidade. Agora, se existir a preocupação com a pirimetamina, aí a alternativa, e não houver segurança de reintroduzir a medicação, sem dúvida nenhuma, a espiramicina deve ser reintroduzida e mantida até após o parto. Né? A gente sabe que o efeito dela direto no feto não é adequado, mas indiretamente sim a gente pode reduzir. Então, a alternativa seria a espiramicina até o parto. Obrigada, querida, gratíssima. O professor Schneider levantou a mão. Se puder desligar a entrada que eu tô, que está com a câmera compartilhada, por favor, porque sumiu do meu computador aqui, eu vejo que está compartilhado. Preocupa não, Rezinha, esse azulzinho está fazendo até bem. Aí agora, pelo menos, eu fico só no celular. O professor Schneider levantou a mão. Eu estou assumindo meio que o papel da Mari, porque ela também está numa defesa. O professor Schneider levantou a mão. Não levantou, Schneider? Na verdade, não, Fernando. Eu só esbarrei aqui. Mas, professora, então tá bom. Como sempre, né? Sensacional. Obrigada. Esse menino, eu chamo ele de meu filho. Tá, Miriam? Não fica com ciúme, não. Beijo.
Alguém mais gostaria de aproveitar a presença da professora Regina e fazer alguma pergunta, algum questionamento? Né? O professor, a Lia levantou a mão. Lia, pode falar. Lia, Bonfrère. Lia é muito colega de Itabira. Seu áudio está desligado, Bia. Liga o áudio, Lia. Deu? Sim. Deu. Gente, então, para vocês, né, fazer realmente assim, tecer toda essa questão da consideração com a disponibilidade de Regina, porque a gente aqui no interior, eu já tive diversas oportunidades, inclusive uma durante essa semana, e a disponibilidade que ela tem para nos atender. Até esse constrangimento que a gente tem de fazer um toque no telefone, não sabe se você está perturbando a pessoa, e o quanto que ela nos tranquiliza com esse saber, com essa capacidade, com essa naturalidade de transmitir assim tanto conhecimento. Então, eu tenho uma gratidão muito grande, né, por tudo que a gente vê no sentido de profissional exemplar que ela é. E pela maravilhosa aula que nós tivemos a oportunidade de ouvir hoje. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, Lia. Você é um doce de pessoa. Muito obrigada. Então, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém também está te elogiando, professora Maria Tereza, né, agradecendo, né, sempre a disponibilidade lá em Montes Claros, né, no interior. Professora, na verdade, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, te agradeci ontem na sua presença lá no Serviço de Medicina Fetal, foi uma honra, né, ter a senhora lá, e agradecer também a presença da senhora, a disponibilidade, né, por participar aqui conosco hoje, amanhã de sexta-feira, viu? Não sei se a senhora quer deixar alguma palavra final para finalizar. Não, na realidade, quem agradece sou eu, né, assim, cada pedacinho de mim, né, tem pedaço de vários colegas que estão aqui nessa tela, né, pessoas que eu convivi, algumas, né, que eu convivi como alunas, né, pessoas que despertaram em mim a vontade de fazer obstetrícia, né, e não tem como não fazer uma homenagem ao professor Mário Dias Correia, né, a pessoa mais importante na minha vida, depois dos meus pais, né, eu não tenho a menor dúvida disso, né, não apenas, ele me ensinou não só a medicina, né, ele me ensinou a coisas que todos os dias eu penso que é importante fazer, né, homenagear o professor Cabral, que foi tão importante na minha carreira acadêmica, que me ajudou muito a entrar nesse departamento, porque eu tinha um sonho, né? A professora Débora, a professora Marília, que me ensinaram a obstetrícia, que me ensinaram a valorizar uma fita métrica, um pinar, o ouvir, fazer história, né? O prestar atenção em como aquela palavra estava sendo dita para aquela pessoa, como aquela pessoa percebia a palavra que eu estava dizendo, né? Então, eu sou um pedacinho de todos vocês, né? Amigos, hoje, que eu conheci quase criança, né? Eura, Schneider, né? Jubarra, Gabriel, né? Pessoas que eu conheci como tão criança, né? Minha colega de porta, né? Professora Miriam, que eu vivia lá invadindo a sala de ultrassom, eu no pré-natal, ela no ultrassom, né? Tá? Pessoas que eu conheci no percurso aí, Maria Tereza, Lia, né? Minha irmã de vida, com quem eu hoje dou tanto trabalho, professora Zilma, estou vendo que ela está aí também, né? Hoje uma irmã que eu tenho, né? É mais do que uma colega, mais do que uma amiga, é uma irmã que eu tenho, né? Então, assim, a todos vocês, né? Eu agradeço
E se eu pareço para vocês assim, né, saibam que é pedaços de vocês que eu trago para minha vida, né? Pedacinhos de cada coisa que eu vivi com vocês que eu trago, né? Ontem eu falei com a professora Lamanda que eu não perco a mania de esperançar, né? Eu não perco, né? Eu continuo esperançando, né? E essa casa me fez isso, né? Essa casa me fez assim. Essa casa me fez ter pelas mulheres, ter pelas pessoas, né? O maior respeito. Né? E, em cima desse respeito, né, me sentir na obrigação de todo dia tentar fazer o melhor que eu possa, com todos os meus defeitos, com todas as minhas inseguranças, mas pelo menos exercitar, buscar fazer o melhor para que a nossa sociedade seja mais justa, né? Que as pessoas voltem a ter mais significado do que as coisas, né? Então, quem agradece sou eu, tá? Muito obrigada a todos vocês. Obrigado mais uma vez, professora Regina. Obrigado a todos, né, que participaram também aqui, né, pelas perguntas, né, por tudo. E bom final de semana, uma boa sexta-feira de trabalho, né, e um bom final de semana a todos. Viu? Muito obrigado. Muito obrigada por tudo, professora. Obrigada, Ré. A casa é sua. Volte sempre. Sim. Bom final de semana, gente. Beijo para todos. Obrigada. Beijo, Fernanda.